Esse jovem perdeu a prova final, mas agora ele tem como recuperar a nota, mas o teste seria diferenciado. E esse é o filme Dirty Teacher, de 2013. E eu sou a F, o estudante falho. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa em um colegial com muitos jovens merdeiros, e vemos Jenny conversando com sua melhor amiga, e ela pergunta como vai ser a comemoração de um ano de namoro. E Danny aparece, pois tinha algo especial para o grande dia, e aparentemente eles são um casal perfeito, e Jenny diz que daria um oi para a professora, pois ela estaria de licença por estar grávida. A professora diz que Jenny é uma das melhores alunas e com suas notas conseguiria entrar na faculdade de Underdale, e na nova professora era tão boa quanto ela. E vemos a nova professora chegando, uma mulher diferenciada, e a diretora começa a mostrar o local e diz que o time de beisebol é o orgulho do colégio, e nisso ela já fica olhando com maldade pro Danny, que era o capitão. E galera, agora vamos ver onde tudo começa a dar errado nesse filme, pois Jenny chega em casa e pede um celular pra mãe, mas ela diz que o pai dela estava sem emprego e não tinha como gastar dinheiro com isso, e diz que pegou um pouco do dinheiro da faculdade dela pra não perder a casa, e Jenny começa a reclamar que por causa deles ela não iria pra faculdade. E na boa, se fosse comigo, já dava uma chinelada na boca, porque é melhor uma casa do que uma faculdade. Isso que a mãe estava em 2 empregos até o pai arrumar outro. Jenny vai pra casa do Danny e os dois começam a se pegar legal, mas ela diz que não estava pronta pra dar uma brincada, e a mãe dele aparece e diz que eles deveriam estar estudando. E nisso ela vai pra casa e vemos um conflito, pois o pai do Danny demitiu o pai dela, pois a empresa não estava indo muito bem, então com certeza isso vai dar um belo caso de família. No dia seguinte, a professora Molly está se preparando para o primeiro dia, e ela tinha alguns traumas de quando era mequetrefe, e sua mãe adotiva sempre falava que ela não seria ninguém. E chegando os estudantes, ela diz que seria a melhor professora deles e já começaria com uma prova surpresa. E claro que ninguém estava preparado. E quando termina, ela chama Danny para conversar e diz que as notas dele estavam caindo e para continuar no time precisa melhorar, e ela estaria disponível para mantê-lo como capitão. Mais tarde ele volta para falar com ela e ela queria dar uma segunda chance para ele. E te garanto que não é só uma segunda chance que ela queria dar. E ele fica animado por poder refazer a prova, mas diz que estava se preparando para comemorar um ano de namoro. E ele diz a data e ela dá o endereço da casa dela caso ele tenha alguma dúvida. Jenny está em casa e sua mãe recebe uma ligação que o pai dela ficou bêbado e estava indo na casa do Danny para tirar satisfação com o pai dele. E nisso ela precisa ir atrás antes que tudo ficasse pior, e ele vai reclamar que eles trabalharam 18 anos juntos e o demitiu sem motivos. E olhando pelo fato dele chegar bêbado reclamando, acho que já deve ter algum motivo. Molly conseguiu o telefone do Danny e começa a ficar animada pensando em tudo que poderia acontecer. Mas sempre que ela olhava no espelho, lembrava da sua mãe adotiva dizendo que ela não seria nada e ninguém nunca iria querer ficar com ela. E no dia seguinte, Danny consegue tirar uma boa nota, mas Jenny tirou um C. E essa foi a primeira nota ruim que ela teve nesse tempo todo, e por ser pobre, precisava melhorar a nota ou não teria bolsa na faculdade. E Molly diz que poderia ajudar, mas ela precisaria refazer o trabalho até o dia seguinte. Mas a noite seria a comemoração de um ano de namoro e ela precisa remarcar com Danny, mas ele fica bolado porque planejou o mês todo e entrega um presente. E é por isso que esses jovens mimados estão ferrados, pois ele ficou bolado sendo que ela depende da nota para conseguir uma bolsa, pois como o pai dele demitiu o pai dela, eles não teriam dinheiro para pagar a faculdade integral. Então no final isso tudo tá acontecendo por causa do pai dela que fez alguma besteira para ser demitido. Danny está desanimado e Molly passa para dar um oi e pergunta se ele estava livre para estudar, e ele entra no carro. Já avisei que vai dar merda isso. E como ele não iria comemorar um ano de namoro, ele iria para a festa do amigo, mas ele não aparece no local, pois estava em um encontro com a Molly, e todos acham estranho, e na hora de ir embora, ela mostra os dotes para ele para fazer aquele jogo de sedução, e como ele é um jovem gado, já fica todo animado. No dia seguinte, Jenny pergunta onde ele estava, e ele diz que estava na festa, mas ela sabia que era mentira, e finge a Inês. E à noite teria mais uma festa e os dois estão curtindo quando ela o chama para o canto, e agora é aquele momento que todos gostam.
Mas quando ele começa a avançar, ela diz pra ele parar e ele fica bolado e sai pra dar uma volta. E galera, sei que muitas vão ficar com raiva dele, mas imagina você ter que ficar segurando o ponto de bala. Meu irmão, é um estresse nervoso, então no caso a melhor coisa é sair de perto. Molly manda uma mensagem e diz que estava precisando de ajuda com o carro, e ele vai até a casa dela e vê que o fio da bateria estava desconectado, e claro que isso foi uma armadilha para ele, pois ela diz que limparia a mão dele de graxa e ela pega o pano de prato da cozinha para fazer isso. Ah não, aí não, ele extrapolou, ele mete a bala nele. E depois disso ela vai pra cima dele e rola muitas loucuragens diferenciadas. E depois da festa, Jenny aparece bêbada na casa dele, perguntando onde ele estava. E a mãe do Danny diz que ela estava agindo igual o pai dela, e nisso ela vai embora quase cambaleando, e chegando em casa sua mãe fica bolada. No dia seguinte, Molly entrega um novo trabalho, e de novo ela tirou C, e não entende como é possível, e ela sabe que tem algo de errado, e vê Danny conversando com ela a sós na sala de aula, e diz que ajudaria ele a recuperar as notas, e enquanto ela está pensando no que pode estar acontecendo, os dois estão fazendo coisas sem pensar. Danny não para de trocar mensagem com ela, e sempre que Jenny chega perto, ele esconde e diz que era apenas um amigo, e ele diz que estava ocupado e precisa ir embora. Mas naquele dia tudo mudaria, pois ela começa a seguir o carro e percebe que ele estava indo para um lugar diferente, e ele estava indo para a casa da Molly, e olhando pela janela, ela vê os dois se pegando, e agora ele fica desesperado e vai atrás dela, e pede para ela não contar nada, pois precisava da nota, e agora estava explicado porque mesmo fazendo uma boa prova, ela estava tirando notas ruins, e ele pede para ela não falar nada até resolver tudo. E garanto que se fosse na vida real, o nome dela seria Rita, e a história não seria tão legal assim. Molly não sabe o que vai acontecer com eles, e começa a mandar mensagem, mas ele não quer mais saber dela. E no dia seguinte ela refaz a nota da Jenny e diz que ela tirou A, mas Jenny não quer saber de migalhas para encobrir os erros dela. E quando a amiga dela pergunta se aconteceu algo, ela diz que estava tudo certo. E Molly, como não é boba, fala com a diretora que Jenny estava surtando por não tirar nota boa. E na hora de ir embora, Danny pede desculpas e ela diz que estaria em casa sozinha e ele deveria aparecer. À noite, Danny estava saindo de casa e diz que resolveria algumas coisas com Jenny, mas antes ele passaria para terminar tudo com a Molly, e se encontra em um parque deserto no meio do nada. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. E chegando no local, Molly acha que seria um passeio romântico, mas ele diz que não queria mais nada com ela, e na raiva ela entra no carro e o atropela, porque ela não aceita perder. E pega um pouco do melado dele e vai para casa da Jenny, pois ela precisava encobrir de alguma forma, e coloca o melado no para-choque do carro dela e o celular pré-pago no porta-luvas. Jenny escuta algo do lado de fora, mas ela acha que foi apenas o Chaves falando que foi outro gato. E Molly, antes de ir para casa, vai até o cinema do outro lado da cidade e pega uma sessão que já estava no final, só para forjar um álibi. E no dia seguinte ela vai até uma oficina de qualidade duvidosa e diz que precisava arrumar o para-choque de forma rápida e discreta. E o careca diz que por $2.000 tudo seria resolvido, mas uma funcionária fica de olho na conversa. Os policiais recebem uma chamada de um jovem desaparecido. Isso era normal, pois eles saíam para fazer coisas diferentes, e rastreando eles encontram o celular dele no lixo e encontram a localização do carro, e ele estava tortinho no chão. Então ele acabou virando boneco, e a mãe da Jenny diz que algo muito ruim aconteceu com Danny e precisavam ir até a delegacia, e ela fica desesperada sem saber o que fazer, e a família dele acha que foi culpa dela, pois ele disse que se encontraria com ela naquela noite. Os policiais perguntam o que aconteceu, e ela diz que ele iria na casa dela, mas antes terminaria com a namorada dele, e diz que era Molly, e agora tudo estava ficando suspeito, mas Molly já estava preparada, e quando eles batem na casa, ela começa a fazer uma atuação digna de Oscar, dizendo que estava muito triste pelo acontecimento, pois Danny tinha um ótimo futuro, e ela mostra que tinha o ingresso do filme, então ela tinha um álibi muito forte, e diz que Jenny estava muito estressada esses dias por causa das notas finais, e buscando pelo colegial, geral acha que Jenny estava esquisita porque Molly começou a espalhar coisas sobre ela, e os policiais pedem um mandado de busca na casa dela. Eles começam a investigar tudo o que estava acontecendo, e encontram um pouco de melado no carro dela, e ela não sabe como parou ali, e depois encontram um celular pré-pago no porta-luvas, sendo que ela não tinha celular. E galera, olha como isso é bizarro, pois eles não podem comprar um celular para não gastar dinheiro, mas ela possui um carro.
e nisso ela é levada presa até pagar a fiança. Seus pais contratam um advogado e, por ser a primeira acusação na ficha dela, ela teria que pagar uma fiança de $50.000 até o julgamento. E se a situação financeira estava ruim, imagina agora. Mas os pais conseguem pegar empréstimos e isso tudo aconteceu porque ela não queria largar o morenaço que estava colocando chifre nela. E voltando para casa, ela tem certeza que foi a Molly que planejou isso tudo, mas agora ela estava de tornozeleira e não poderia sair da residência ou a polícia chegaria em 10 minutos. Lauren vai falar com Molly e pergunta se ela sabia de alguma coisa, mas ela diz que era muito triste o que aconteceu com a filha dela. E olhando a mesa, ela vê a oficina que ela foi para trocar o para-choque, mas chegando, o careca diz que se chama Irineu. Você não sabe nem eu. Mas a funcionária diz que Molly veio para trocar o para-choque batido, mas já estava no lixão perdido, e ela não falaria nada pois precisava manter o emprego. Voltando para casa, agora a mãe acredita na Jenny, e ela diz que tentaria encurralar para fazê-la confessar, e sai de casa escondida, e chegando na casa dela começa a dizer que sabia de tudo que ela fez e conseguiram um para-choque verdadeiro. E como ela não está boa da cabeça, começa a surtar, mas ela percebe que estava sendo gravada desde o começo, e Jenny começa a apelar chamando de baranga e que ninguém gostava dela, e nisso ela pega uma faca e vai pra cima com raiva, mas o detetive chega na casa e escutou a confissão dela, mas nesses filmes de baixa qualidade, os policiais são lerdos e ele consegue ser nocauteado. Antes de conseguir fugir, Jenny pega a arma dele e não a deixaria sair da casa. E não sei porquê, mas se antes ela era inocente, agora ela cometeu uns 3 crimes federais. Mas do lado positivo é que a pena foi retirada da ficha dela e ainda conseguiu uma bolsa na faculdade. E seu pai conseguiu um emprego. E viu, pessoal, às vezes só precisa de um sacrifício. Que porra é essa, marreco? E esse foi o filme Dirty Teacher, e se você chegou até aqui e conseguiu sobreviver a essa louca, deixa o like e se inscreve se for novo, porque eu sei que você gostou. E deixa uma pergunta no ar, se ela pagou uma fiança sem ser culpada, eles devolvem o dinheiro? Porque a dívida ainda está rolando. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.